RFI convida. Elcio Ramalho. O Comitê dos Amigos do Movimento Sem Terra, aqui na França, está organizando uma série de atividades em comemoração aos 40 anos do MST, com a presença de uma delegação do movimento que veio especialmente do Brasil. E uma das integrantes dessa delegação é Nalígia Fernanda, do Coletivo Nacional da Juventude do Estado do Maranhão e também membro do Coletivo Nacional de Cultura do MST, que está aqui nos estúdios da Rádio França Internacional. Seja muito bem-vinda, Nalígia, e muito obrigado pela sua disponibilidade. Nalígia, então você faz parte então dessa delegação do MST que está aqui na França. Nesse mês de novembro, vocês estão participando de uma série de atividades que incluem mesa redonda, debates, né, e muitas visitas também em diversas regiões do país. Como tem sido essa experiência para vocês e como tem sido assim essa aproximação com esses amigos do MST aqui na França? Bonjour. A gente tem uma relação histórica com o Comitê dos Amigos do MST, porque o comitê ele surge ali em solidariedade ao movimento desde o acontecido do massacre de Eldorado dos Carajás, em 17 de abril de 1996. Então, como houve uma repercussão internacional, várias pessoas se sensibilizaram, né, e quiseram se aproximar do movimento, né? Através de um princípio que para nós está conosco desde nossa gênese, que é o princípio da solidariedade. Então, ali o massacre acontece num contexto de ascensão das lutas, mas também de uma repressão gigantesca. Então, era necessário criar essa rede, né, que pudesse, em alguma medida, se solidarizar e fazer ações que nos ajudassem a avançar, né? E hoje a gente tem essa relação de intercâmbios, né, em que a solidariedade ela está para além das questões da nossa repressão, mas também uma solidariedade política e de como a gente constrói relações internacionais na perspectiva da nossa transformação social, que é um dos objetivos do movimento. Então, a gente está muito feliz de estar conhecendo mais da França e eu acho que, acima de tudo, poder conhecer a partir da própria realidade das pessoas, né? Então, a gente foi em várias cidades do norte ao sul da França, grandes cidades, pequenos vilarejos, conhecemos fazendas de produção de cabra, de produção de alimentos, né, da agricultura local, principalmente. E para nós tem sido uma experiência cultural importantíssima, imersiva, politicamente, porque temos feito muitas articulações, né, na perspectiva de fortalecer a dimensão da questão ambiental, inclusive, né, que é um debate internacional. Então, para nós compreender como isso se dá na França e trazer os elementos de como a gente vê isso no Brasil, mas também aprender com as experiências que a gente tem aqui, né, desde a própria mecanização agrícola, pensando, né, os pequenos agricultores, pensando a realidade dos camponeses. Então, é muito diverso, né, um território em que a gente pisa com cuidado para entender a realidade das pessoas e afirmar a solidariedade como uma ternura entre os povos, né? Como uma forma de construir um mundo diferente, né? Então, para a gente, a possibilidade de ir, principalmente em lugares em que talvez não fosse considerado tão turístico, mas é ali que está a realidade das pessoas também, né? Do seu cotidiano, das suas vivências, né? Então, para nós tem sido um processo muito importante de articulação. E um dos objetivos justamente desse comitê de amigos é divulgar, né, o trabalho do MST, divulgar Sim. toda a atividade do Movimento Sem Terra. Quais são algumas das questões que os franceses se interessam em relação ao movimento, que você tem discutido, né, com um público bastante diverso, né, nos lugares em que vocês têm ido? Sim. Quais são algumas questões assim, que eles mais levantam em relação ao MST, Nagila? Eu diria que, principalmente, a nossa forma de organização,
né? Ao longo da história do movimento, após o massacre de Eldorado dos Carajás, houve uma reação muito grande da nossa organização. E no ano de 97, por exemplo, um ano depois do massacre, nós fizemos uma marcha que iniciou com 3 principais colunas no país e que contava com aproximadamente 3.500 pessoas, com o objetivo de chegar em Brasília. E então, havia muitas pessoas que nem acreditavam que fosse possível, mas a gente chegou a Brasília com as pessoas agregando a nossa marcha com 100 mil pessoas. Né? Então, há quem diga, e alguns ministros comentavam sobre as únicas organizações capazes de organizar tanta gente, né? Uma luta de massas, seria o Exército e o MST. Então, acredito que a gente também tem uma capacidade de análise da realidade, da conjuntura, a partir da própria base, que interessa muito também à própria esquerda francesa, no sentido de como se organiza, como dar um passo, né, nesse contexto de ascensão da extrema-direita. E o outro elemento, né, para além da organização, é da própria produção agrícola, né, como a gente organiza nossas cooperativas, como a gente tem pensado a produção de alimentos saudáveis e a relação com a natureza, né, que para nós é uma relação próxima, né, de ser humano-natureza, de coevolução. E, nesse sentido, a gente também tem colhido muitas experiências na França, né? Conhecemos experiências, como mencionei, de mecanização, né, agrícola, pensando a realidade dos camponeses. Então, em 2014, o movimento define a agroecologia como sua principal matriz de produção. E para que a gente possa massificar esse processo da construção da agroecologia, que acreditamos que é o único caminho, é necessário pensar também as formas de se chegar a esse objetivo, né? Então, é realmente um intercâmbio de muita troca daquilo que a gente pode contribuir de organização, de formas de análises e de solidariedade, né? Porque a gente tem muitas atividades de solidariedades internacionais, como com a Palestina, com Cuba e outros territórios, né? Nós, ao longo dos anos que se passaram na pandemia, por exemplo, houve uma distribuição massiva de refeições, tanto no Brasil, quanto depois a gente fez um processo de solidariedade com a Palestina também. Então, é uma troca muito especial, né? E com as tecnologias e as possibilidades que a gente visualiza aqui na França, né? Então, o comitê tem esse papel de trazer para a gente o que seria importante, a gente apresentar o que é importante para a gente e construir a nível internacional. Você está, então, percorrendo a França no mês de novembro, um mês muito particular aqui, porque é um mês de muita manifestação dos agricultores franceses que são contra o acordo União Europeia-Mercosul. Inclusive, o governo francês também tem um apoio, né, bastante amplo da classe política. Gostaria de saber, nessa sua viagem, como que você vem observando essa movimentação e esses protestos dos agricultores franceses, como que o MST pode, de uma certa forma, ter algum tipo de relação com esse tipo de reivindicação dos próprios agricultores aqui da França? A gente acaba ouvindo num contexto, né, de muitas lutas no Brasil e lutas internacionais, né? E o movimento tem feito reflexões e análises e já tomamos uma posição com relação ao acordo da União Europeia e o Mercosul, e uma decisão articulada a outros movimentos campesinos, né, e a nível internacional com a Via Campesina, e nós nos posicionamos contra o acordo da União Europeia com o Mercosul, pois esse acordo, que é de livre comércio, ele potencializa as articulações do agronegócio, tanto no Brasil quanto essa perspectiva multinacionais, né, das empresas, que em alguma medida afetam diretamente os direitos dos povos camponeses, entendendo que quem produz comida para se alimentar são os camponeses, né? E o agronegócio produz para exportação. E quando a gente tem um acordo como esse, você potencializa as grandes empresas, as multinacionais, o agronegócio,
E a bancada ruralista no Brasil, que hoje é 60% do nosso parlamento, e isso afeta diretamente também a natureza, né? Afeta diretamente todos os direitos que a gente tem conquistado enquanto classe camponesa, né? Então, a gente tem esse posicionamento contra, inclusive porque reproduz uma dimensão colonialista também, né? E a gente a gente pode acabar sendo o celeiro do mundo, né? E então a gente tem um posicionamento alinhado com a Via Campesina e com esses movimentos que estão posicionados contra esse acordo, mesmo entendendo o posicionamento do Lula, que é a favor, né? Então, para a gente é um questionamento, é algo que a gente está também se pondo a questionar no Brasil, entendendo que também ele toma essa decisão baseada numa pressão política, né, dessa bancada ultraconservadora. E então, para a gente é uma contradição que está colocada no nosso país, mas que não afeta somente a gente, né? E aí era necessário se posicionar politicamente, e nós temos essa posição. No caso, então, existe uma compreensão dessa movimentação dos agricultores aqui franceses e dos agricultores de outros países também que são contra esse acordo. Existe uma compreensão por parte de vocês. Sim, nós estamos articulados à Via Campesina, que é um movimento internacional, né, que traz unidade aos movimentos camponeses. Então, as nossas análises, elas partem de uma coletividade, né, de uma coletividade internacional, inclusive, né. E porque sabendo que esse acordo ele vai afetar todos os continentes, inclusive, né? Todos os povos que lutam, né? Inclusive, a emancipação dos camponeses, a soberania alimentar, a produção de alimentos saudáveis, né? De acesso à população, a gente sabe que isso vai se dar em todos os territórios, né? Então, para a gente é muito importante se posicionar e seguir mantendo os direitos que a gente conquistou até agora, né? Nenhum direito a menos. Nagila, você falou muito em agricultura familiar, você, né, que é um dos pilares aí, né, do movimento Sem Terra, você vê aqui isso na França também, uma perspectiva de reforço da agricultura familiar aqui? Você tem percebido esse paralelo, digamos assim? É possível fazer um paralelo com o que acontece no Brasil? É possível, sim. A gente tem tentado observar com muito cuidado a realidade dos camponeses. Há uma produção local, bio-orgânica. Então, para a gente, é muito interessante que isso exista numa dimensão internacional, né? E entendendo que o povo em si quer se alimentar bem, e que isso só é possível por conta dessas produções camponesas, locais, e aquilo que alimenta o cotidiano das pessoas, né? Então, aqui na França, a gente visitou fazendas de produções, inclusive coletivas, né, certificadas, e que tem uma história, um processo histórico, inclusive político, para a gente se alimentar é um ato político. Então, a gente tem buscado essas experiências que dialoguem com a nossa perspectiva agroecológica, né? Então, a gente foi, inclusive, na fazenda de produção de cabras também, que foi uma experiência muito interessante, tendo em vista com a importância do queijo para a França, mas a importância do todo, né, da alimentação bio. E a gente tem tentado massificar esse processo no Brasil. Podemos dizer que 70% da alimentação do Brasil vem da agricultura familiar. E o restante é produção para exportação que o agronegócio faz, né? E aqui há uma efervescência aqui na França dessa perspectiva da alimentação saudável, e a gente tentando dialogar como que politiza isso, né? Como que a gente entende que por trás do alimento que chega bio para ser vendido, há um processo de luta, de resistência, há uma história, né, de onde vem, né? Então, para a gente tem sido um processo muito importante trocar essas experiências que são parecidas com as nossas, né? Dentro das suas diferenças, né, culturais, mas que há algo que nos dá unidade.
Você é do Coletivo Nacional de Juventude do Estado do Maranhão e também do Coletivo Nacional de Cultura do MST. Essas suas experiências têm sido também observadas aqui na França? Você falou dessas suas experiências? Há curiosidade em saber desse trabalho que você desenvolve particularmente? Sim, porque a gente... Podemos dizer que os dois principais objetivos da turnê também, para além da celebração dos 40 anos, que é o mais importante também para a gente nesse momento, é que a gente está dialogando sobre produção, sobre agroecologia, sobre a produção de alimentos saudáveis, mas também estamos fazendo um diálogo direto com a juventude. Então, tivemos algumas experiências com coletivos e com a juventude que quer se organizar. E no MST, o nosso coletivo nacional, ele existe desde 2005, o Coletivo Nacional de Juventude, a partir da percepção de que havia um esvaziamento da juventude na esquerda, né? E a gente está indo para a nossa terceira geração enquanto MST. Então, a gente percebia a necessidade de formar quadros políticos para assumirem as tarefas do seu tempo histórico, né? Eu acho que podemos dizer que cada pessoa tem o seu tempo histórico da luta, né? E da forma que vai contribuir nesse processo. E há uma vontade muito grande da juventude francesa de se organizar, de quem está envolvido em coletivos, mas entender como fazer isso é um processo de formação constante. Então, a gente veio também para fazer essas trocas com a juventude, porque hoje no Brasil, com o coletivo de juventude do MST, essa instância ela se reproduz desde as instâncias nacionais, mas até a base. Eu venho de um coletivo que tinha no meu assentamento, por exemplo, né, que são esses territórios da reforma agrária. Então, lá inicia-se um trabalho com a juventude. Lá no assentamento tem coletivo, na região do entorno tem coletivo, no estado tem coletivo. Então, há muita inspiração nessa nossa forma de organização, mas o que a gente tem tentado trazer enquanto juventude é algo que dialogue a partir da realidade da juventude que vive aqui na França, né? A gente talvez contribua na formação das concepções, de ferramentas de luta, né, de como se organizar, e isso é uma troca, porque reconhecemos muito também as formas de organização que já existem na França, e o que a gente quer é poder contribuir num avanço a nível internacional, né, tanto de consciência política, consciência de classe. Então, existe um trabalho também muito importante que está sendo desenvolvido com a juventude aqui. A gente está construindo diversos processos. Esperamos que, ao longo dessa história, essa juventude possa ser quadros políticos que organizem, que dê continuidade a essa luta, né? A gente sabe que o coletivo de juventude é também, em alguma medida, um coletivo de transição, porque prepara os jovens para as tarefas concretas, né? Com ações concretas no nosso cotidiano. Ok, então, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação aqui no RFI Convida. Foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigada. Para a gente é uma troca muito importante e o movimento é muito grandioso. E para nós o que faz mais sentido no internacionalismo é essa unidade, é acreditar num caminho novo. E é por isso que nós dizemos, né, internacionalizemos a luta, internacionalizemos a esperança.